A comercialização ela tem três pontos importantes, que é a captação, a venda e o pós-vendas, né? Tem muitas empresas hoje que geralmente elas se preocupam, principalmente empresas comercializadoras, se preocupam muito com a parte da venda e não se preocupam tanto com o pós-venda. Ora, o pós-venda é tão importante quanto a venda. O pós-venda é que vai manter a sua carteira sadia. Olá, eu sou Luciano Cruz, especialista em multipropriedade. E no vídeo de hoje nós vamos seguir aqui a nossa trilogia que estamos falando aí sobre os empreendedores, empresários em multipropriedade. Já falamos no vídeo anterior sobre a construção, sobre a área, sobre o terreno, né, sobre como se inicia, né, como se dá o pontapé inicial ali de uma multipropriedade, de um projeto de multipropriedade. E hoje nós vamos falar sobre a comercialização, tá? Existem dois tipos de comercialização hoje, né? A comercialização presencial e a comercialização digital. E algumas empresas, ou a maioria delas hoje estão trabalhando num sistema híbrido, ou seja, você tem as duas coisas, tanto o presencial quanto o digital. E eu vou citar aqui para vocês alguns pontos que é preciso se atentar nessa comercialização, que são coisas que você precisa ter. A comercialização ela tem três pontos importantes, que é a captação, a venda e o pós-vendas, né? Tem muitas empresas hoje que geralmente elas se preocupam, principalmente empresas comercializadoras, se preocupam muito com a parte da venda e não se preocupam tanto com o pós-venda. Ora, o pós-venda é tão importante quanto a venda. O pós-venda é que vai manter a sua carteira sadia, pagadora, uma carteira realmente que vai valer a pena, né? Mas para isso você tem que ter realizado uma boa venda e prestar um bom serviço após a venda. Isso é o pós-venda, né? E o sistema de captação também, você precisa ter um sistema de captação bastante assertivo. Então você tem essas duas nuances, a captação presencial e a captação digital, ou então o sistema híbrido. Na captação presencial, isso é feito de maneira presencial, é o corpo a corpo. Vocês já devem ter visto nas praias, nos lugares turísticos, captadores, pessoas uniformizadas com boné, com uma prancheta, fazendo uma pesquisa turística no local e convidando então essas famílias para irem conhecer o produto. E da outra forma é o digital. Então a captação digital se dá através a gente chama de leads online. Hoje a comercialização ela vem caminhando e está acompanhando esse momento de digitalização de todos os processos, sejam eles processos de venda, sejam processos de prestação de serviço, o e-commerce de uma forma geral e a prestação de serviço vem ganhando espaço, muito espaço no mercado digital, né, no online. E para a multipropriedade também não é diferente. Hoje nós temos grandes players do mercado que são referência em comercialização online. E é interessante porque quando se começaram essas comercializações online, se dizia muito que o custo era bem menor do que uma comercialização presencial, por isso valia muito a pena. Isso é um pouco, não é uma verdade total, né? Porque você também tem um investimento para vender online. Não é porque é online que você não precisa investir e a coisa vai acontecer. Não funciona assim. Toda multipropriedade, lembre-se, você tem que fazer sempre o investimento na frente e depois colher esses frutos. Você precisa montar uma estrutura de captação de leads online ou uma estrutura de captação presencial. Você precisa ter um showroom presencial para vender presencial ou uma equipe para vender digital, seja ela num ambiente específico ou seja no sistema home office, cada um na sua casa. De toda maneira você precisa manter essa equipe motivada, você precisa prestar todo o treinamento, apoio e tudo mais. Então é sim uma montagem de estrutura e tem os seus investimentos. Não é porque é online, isso existiu muito no começo, né? Não é porque é online que não tem custo. Você tem que fazer também, assim como no presencial, o investimento antes. O que é o investimento antes?
Ora, se você começou as obras, se você começou a comercialização, você tem que montar um showroom. Como eu já disse, seja ele presencial ou seja digital, você tem que criar essa estrutura de venda. E isso custa dinheiro, isso tem que ser investido, né? Então, não é correto dizer que o custo é menor sendo online ou presencial. Vai depender do tamanho da estrutura, vai depender do empreendimento, vai depender do tipo de estrutura que você está montando, que vai determinar o custo, né? O custo ele não é determinado por ser digital ou por ser presencial. O custo é determinado pela estrutura em si que você está criando, que você está montando, né? Mas veja que nesse caminhar, nessa evolução da comercialização para o digital, veja que a maioria das comercializações de multipropriedade migraram para o digital devido a um problema, devido a uma crise, que foi a pandemia, né? Graças a Deus a gente ultrapassou isso, estamos saindo, estamos vivenciando um novo momento. Mas veja que isso deu um impulsionamento para as comercializações digitais, né? E percebeu-se, obviamente, até grandes players do mercado que não estavam preparados para vender de forma digital, né? Mas aí é que eu chamo a atenção que no decorrer desse prazo, no decorrer dessa caminhada, não foram apenas as empresas que mudaram, o consumidor mudou. O que a gente chama de experiência do usuário é entender as necessidades do consumidor, é entender o que ele precisa, é entender a maneira que ele consome, é entender realmente quem está na sua frente, né? E esse comportamento do cliente ele mudou. Hoje as pessoas consomem mais online de forma mais segura e a estrutura para se comercializar online também mudou. As estruturas de sites seguros, todas as codificações que tem no site, criptografia e tudo mais, para que você passe ali o seu cartão, que você faça uma transferência, que isso ocorra de maneira mais segura possível. Então veja que nós caminhamos e estamos evoluindo para que realmente, não vou dizer que as comercializações vão se tornar todas digitais, não, mas hoje toda a empresa de multipropriedade ela já precisa e já existe a necessidade sim de você ter uma comercialização presencial e ter também uma comercialização digital, ou seja, você criar um sistema híbrido já é necessário. Quem sabe em algum momento o digital, e tem empresas que vendem dessa forma já, que vendem somente o digital e que são um sucesso, tá? Então, era esse o recado que eu queria passar no vídeo de hoje para você, comercializador, para você que está aí, que você tem uma comercializadora, ou que você tem um hotel e já está fazendo a comercialização, nós podemos te ajudar nesse sentido, te prestando aí uma consultoria, uma mentoria nesse sentido, através de treinamentos e palestras e tudo mais. Eu sou Luciano Cruz, especialista em multipropriedade.